E aí pessoal, sejam bem-vindos. Hoje trouxe um vídeo que me fez pensar se eu tinha um imã para professores malucos, pois na escola tive 3 que pareciam um castigo divino. Um me acusou de hackear a escola por um pendrive amaldiçoado, outra me fez declarar meu amor para uma menina na frente de todos. E se acha que isso já é demais, espera pela última. Essa sim me tirou toda a dignidade. Na minha escola havia um professor de informática totalmente traumatizado com vírus, que não só cuidava dos computadores, mas os venerava. O cara tratava pendrives como granadas, e ao ver um de outra pessoa, olhava como se você fosse invadir o pentágono da sala de informática. E eu, que sempre tive um azar danado para me meter em encrenca, sem querer acabei virando o bode expiatório perfeito dele. Um dia, por estar com um pendrive emprestado do Panças para imprimir um trabalho, aquele cara jurou que eu tinha hackeado a escola toda. E acabei parado do lado de fora do laboratório com um cartaz que dizia: "Não conectem pendrives infectados", enquanto metade da escola me via como se eu fosse o criador do Covid versão USB. O problema foi que naquele dia eu tinha um trabalho em PowerPoint que valia muito, e como minha impressora de casa já estava mais morta do que minha vontade de estudar, peguei um pendrive emprestado do Panças e pensei: dane-se, conecto rápido, imprimo e pronto. Entramos na sala, o professor fez a chamada, sentei no computador do fundo, coloquei o pendrive e no início tudo parecia normal. Mas depois de 3 segundos a tela trava, aí abre uma janela sozinha, depois outra, e de repente o papel de parede muda para um cavalo branco correndo com uma música indie bem horrível. Eu fiquei paralisado, o Panças olhou para mim morrendo de rir, o Bochecha começou a perguntar: já era? Nisso, o computador do lado também travou. E depois o outro, e depois o outro, e depois o próximo. Até que em 5 máquinas começou a aparecer o mesmo cavalo infernal. O professor ouviu a bagunça, virou, me viu com o pendrive na mão e deu um grito de vilão desmascarado: "Desconecta, Manuel! Desconecta!" Eu tirei rapidinho. Mas já era tarde demais, porque um computador começou a abrir umas 20 janelas do Internet Explorer. E outro reiniciou sozinho. A sala toda me olhou como se eu tivesse lançado um míssil. Uma garota até guardou o celular como se o vírus passasse só por estar perto. O professor chegou suando, pegou o pendrive da minha mão com 2 dedos, como se fosse uma fralda usada, e disse: "Você vai para a diretoria agora?" Eu ainda tentei explicar: "Professor, não fiz nada, o pendrive nem é meu." Mas o homem já estava no modo FBI cibernético, me tirou da sala, chamou o coordenador de sistemas. E enquanto a gente esperava o suporte, ele colocou o cartaz S nas minhas mãos para eu servir de exemplo. Não acredito. Lá estava eu, parado do lado de fora, com cara de ladrão tecnológico, vendo o pessoal do primeiro ano passar. Eles olhavam para mim, liam o cartaz e caíam na risada. Um até me perguntou: "Você derrubou o SAT?" Outro pediu: "Manda um salve pro Anonymous." Por dentro eu queria morrer, mas ainda faltava o pior. Chega o coordenador, um senhor bem calmo que parecia médico de computadores. Pega o pendrive, conecta em outra máquina isolada, verifica tudo e diz: "Está limpo." Nesse momento senti que Deus me beijou na testa. Até olhei pro professor com aquele olhar de "eu te disse, cara." Achei que ele ia me pedir desculpas ali. Mas quando parecia que estava salvo, uma impressora do laboratório começou a imprimir sozinha imagens de um macaco musculoso de óculos escuros com a frase "Você foi hackeado." O professor ficou pálido e disse: "Tá vendo? Ativou depois." E eu realmente achei que já tinha saído do buraco, mas não, caí de novo. Já estava me imaginando suspenso, expulso ou trabalhando como cybercriminoso. Até que o coordenador pediu para revisar o computador principal do professor. E aí veio a reviravolta mais linda da minha vida. Ele abre o histórico, começa a checar e aparece uma página baixada na noite anterior, que dizia algo como: "Pacote de 500 protetores de tela 3D grátis, totalmente em espanhol, sem vírus", e o coordenador ficou calado por 2 segundos. Depois olhou para o professor e perguntou: "O senhor baixou isso?" E a sala inteira estava espiando pela porta. O professor começou a gaguejar, dizendo que só queria deixar as máquinas mais dinâmicas. Mas já era tarde, porque o coordenador abriu a pasta baixada e ela estava cheia de cavalos, macacos bombados, ursinhos dançando e um instalador cheio de malware. O animal... Ou seja, ele me humilhou na frente da escola inteira por um vírus que ele mesmo colocou por querer tunar o Windows, igual uma barraquinha de doces. No final tiraram minha cartolina, devolveram minha honra e o professor ficou o ano inteiro com o apelido de Torrentêncio. E o melhor foi que toda vez que um computador travava, alguém gritava: "Não foi o Manuel, foi o cavalo." E se vocês acham que ser chamado de hacker internacional já era humilhante, esperem, porque a próxima professora não quis me castigar, ela quis acabar com a minha dignidade na frente da escola inteira. Legendado por
Todos nós já tivemos aquele professor que se sente dono da sua dignidade, mas no meu caso eu tive uma professora que um dia me fez declarar meu amor para uma menina na frente da escola inteira. E não, eu não estava apaixonado nem nada, a senhora simplesmente não batia bem da cabeça. Eu só queria sobreviver a segunda-feira sem levar uma advertência. Tudo começou porque a professora de formação cívica era daquelas senhoras que andavam como se tivessem uma trilha sonora militar na cabeça, e tinha uma regra estranha: se alguém conversasse na aula, era punido tendo que pentear o cabelo nos atos cívicos diante da bandeira. Como eu conversava até com a lixeira, numa sexta-feira ela me viu falando com o Salamandra e falou: "Perfeito, Manuel, na segunda você fará a reflexão cívica." Eu ri porque achei que era ameaça de senhora exagerada, até que na segunda-feira ela me puxou pelo braço e assim que entrei, me deu uns cartões grampeados dizendo: "Leia exatamente como está, não invente, não gagueje e não me faça passar vergonha." Desde então eu já estava assustado, porque falar na sala de aula, tudo bem, mas falar no pátio com toda a escola primária em fila, o pessoal do Fundamental 2 atrás fazendo graça, e o diretor com cara de dono do inferno, pô, não dá. Então me colocam no palco, colocam o microfone na minha frente, a professora faz um sinal de comece já e eu abro o primeiro cartão. A primeira linha dizia: "Desde que te vi, soube que meu coração já não me pertencia." Eu congelei, pensei, talvez essa mulher agora queira colocar reflexões modernas, não sei. O problema foi que ao dizer isso, metade da escola começou a murmurar. A professora lá de baixo fez um gesto. "Continua, continua." Continuei feito bobo. Segundo cartão, seus olhos me distraem mais que o recreio. O pessoal do sexto já começou com o... Terceiro cartão. Quando você passa na frente da minha carteira, até meu lanche fica nervoso. Nesse momento, eu já queria que a terra me engolisse e me cuspisse em Dubai, porque vi claramente que a menina Marianita, a mais estudiosa da turma, estava ficando vermelha como um tomate, enquanto as amigas a empurravam, e ela morria de rir. Ou seja, não era uma reflexão cívica, era uma carta de amor escolar turbinada. E eu tentei parar e olhar para a professora para que ela me salvasse. Mas a senhora achou que eu estava fazendo graça, e me gritou por gestos: "Lê." Então eu dobrei a aposta sem querer e soltei a frase final que dizia: "Se você me der uma chance, prometo até dividir minhas batatinhas de creme e especiarias com você." Pô, o pátio veio abaixo. Alguns aplaudiam, outros gritavam: "Viu isso? Viu isso?" O professor tirou os óculos como se quisesse desaprender o que tinha visto e Marianita já queria evaporar. Eu já estava oficialmente humilhado, enterrado e azarado. Mas aí veio o mais bonito. A professora veio furiosa tirar meus cartões, ela revisa e fica pálida. Essas folhinhas foram confiscadas do Calaca na sexta porque ele queria entregá-las a Marianita. E como as duas coisas estavam grampeadas em cartões iguais, a imbecil me deu a carta em vez da reflexão. Ou seja, me usou de pombo correio premium, na frente de toda a escola. E pediu desculpas? Claro que não. Só falou: "Houve uma confusão, voltem para suas salas." E eu fiquei tipo: "Sim, tá bom." Desde esse dia, pararam de me chamar de Manuel por uns 2 meses e começaram a me chamar de poeta cívico. E o Caveira ficou tão irritado que ainda veio reclamar: "Você passou dos limites demais. Você roubou meu evento canônico." Mas se declarar meu amor para uma menina por acidente já foi demais, o que vem a seguir foi humilhação em nível esportivo. Porque um professor me transformou em um anúncio vivo do ridículo. Todos já tivemos aquele professor de educação física que mais parece um militar aposentado cheio de traumas. Na minha escola, a gente chamava o meu de sargento porque ele só falava gritando. Apitava como se estivesse treinando a seleção e tinha uma filosofia bem doentia. Segundo ele, a vergonha formava o caráter, e comigo ele quis aplicar o método favorito dele no dia em que eu esqueci o uniforme. Porque esse animal me fez usar uma placa de "esqueci meu uniforme" e correr pela escola toda como se eu fosse uma campanha viva de prevenção. O problema é que eu nem esqueci por ser distraído, minha mãe tinha lavado o uniforme na noite anterior e ele ainda estava úmido de manhã. Então fui de moletom pensando: explico pra ele e pronto. Sei. O sargento viu uma desculpa e já acendia que nem torradeira. Assim que me viu alinhado de moletom, ele se aproximou devagar, me examinou de cima a baixo como um juiz de concurso e disse: "Muito confortável o senhor, né?" Expliquei pra ele sobre o uniforme molhado, mas o senhor não me deixou terminar. Ele foi ao quartinho que chamava de Achados e Perdidos e saiu de lá com 2 coisas que pareciam de um filme de castigos escolares. Um shorts fosforescente gigantesco, tipo de palhaço atleta, e um cartaz amarrado com um barbante. No cartaz estava escrito com marcador vermelho e letras do tamanho de uma dívida: "Esqueci meu uniforme." E eu pensei que era só uma ameaça para assustar. Ele pôs o short sobre minha calça, pendurou o cartaz no meu peito e gritou: 3 voltas na escola para ver se você para de esquecer. Não acredito. Naquele momento, eu soube que minha dignidade ia morrer correndo.
Saí vermelho de raiva enquanto o Chuletas e o Panzas já estavam se acabando de rir. Na primeira volta eu ainda aguentei mais ou menos, embora o Shorts caísse toda hora e eu corria com uma mão segurando ele e com a outra segurando o cartaz para não me enforcar. A verdadeira humilhação começou na área do ensino fundamental, quando um garoto leu alto e outro gritou: "Ele esqueceu!" Ele esqueceu, e em 10 segundos já tinha uma mini torcida me seguindo, como se eu fosse mascote da Coppel em corrida de aniversário. Eu ia pensando que não podia ficar pior, mas na segunda volta tive que passar de novo. Bem onde as meninas da escolta estavam ensaiando, incluindo a Marianita, a mesma da história anterior, que ao me ver de shorts radioativo e cartaz pendurado, arregalou os olhos como se visse um Pokémon vergonhoso. As amigas dela começaram a rir, uma até aplaudiu e eu já queria me enfiar debaixo da terra. Pra piorar, como o sargento sentia que não estava me humilhando o suficiente, começou a me seguir por trás com um apito, gritando coisas tipo: "Joelhos pra cima". Era como se aquele cara tivesse tomado o café da manhã com ódio. E aí veio a terceira complicação. O pior de tudo é que, naquela semana, a escola inteira estava em campanha contra o bullying. Tinha cartazes por toda parte dizendo: "Respeite seus colegas, não humilhe e todos merecemos dignidade". Ou seja, eu trotava, virava piada pública e bem na minha frente havia uma faixa: "Chega de bullying". Quando vi isso, pensei: bom, pelo menos se alguém da direção passar, a farsa vai cair. E realmente passou alguém, mas não foi qualquer pessoa. A orientadora caminhava com 2 senhoras do setor educacional que vieram revisar as atividades de convivência. Assim que me viram dando a volta com meu cartaz de desonra, uma ficou em silêncio, a outra fez uma cara feia e a orientadora perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Eu senti que Deus finalmente tinha descido ao campo. O sargento, nervoso, mas teimoso, ainda tentou salvá-la dizendo: "É uma dinâmica de conscientização." Conscientização, meu cu? A orientadora me viu suando com o suor de palhaço e o cartaz colado na minha barriga e me perguntou: "Você aceitou isso?" Eu disse: "Não, professora. Só esqueci o uniforme porque estava molhado." Fez-se um silêncio delicioso, delicioso. Daqueles que têm cheiro de problema dos outros. As senhoras mudaram de expressão e uma delas disse: "Isso é humilhação pública, não disciplina." Em menos de 5 minutos tiraram a placa de mim, me sentaram em um banco e levaram o sargento para a diretoria ainda com o apito na boca. E sabe o que foi o melhor? Que naquela mesma semana obrigaram ele a dar uma palestra para vários grupos sobre empatia e tratamento digno. Então, toda vez que a gente via ele passar, em vez de chamar professor, a gente falava baixinho: "O sargento do bullying." E mesmo que ele olhasse pra gente todo indignado, nunca mais tirou o cartaz do inferno, porque o show saiu mais caro pra ele do que meu uniforme molhado. E aí, meus parcinhas? Depois disso eu confirmei que na minha escola não davam aula, faziam eventos canônicos pra te traumatizar. Comentem abaixo qual desses professores era mais maluco e qual foi o pior que vocês já tiveram. Se quiserem mais histórias da escola ou de outra coisa, se inscrevam antes que o sargento bullying me encontre de novo na rua.